Olá, hoje eu vou gravar o vídeo prometido sobre ilusão, o que é ilusão, como se libertar da ilusão. É um assunto muito profundo que requer muita reflexão, muito esforço para sair da ilusão. E a melhor forma de falar para vocês o que é ilusão é contando uma história, porque assim fica mais como se fosse um filme. Eu estou aqui no Templo Ganesha Brasil, é dentro do sítio Ganesha. Ele é cercado de mata nativa, tem bastante pássaros agora cantando aqui, não sei se dá para ouvir. Ele é um templo simples, ele só tem meio muro, não tem janelas, a folha entra, o vento entra, a chuva entra, tem que limpar sempre. Eu coloquei ali atrás o Mestre Jesus, que é um grande mestre que o mundo já teve. Tem Ganesha, que é o deus mais cultuado do planeta. Ali atrás é os pais de Ganesha, cósmicos, que é Shiva e Parvati. E é um assunto muito lindo, falar sobre mestres, espiritualidade, deuses, Deus. Então o assunto que eu vou falar hoje é para tentar explicar por que a ilusão é o plano mais profundo já criado no universo. Como pode, se a ilusão se tem sofrimento, ser o plano mais profundo do Criador? Quando eu chamo Criador, para expressar uma consciência universal única. Muitas religiões usam a palavra Criador como um ser externo. Não é um ser externo, é o ser único que habita em todos nós, em todas as coisas. Nada existe fora dele e ele é a suprema consciência onipotente, onisciente e onipresente em todas as coisas. Na madeira ele é onisciente, a madeira não é onisciente dele, mas ele é onisciente da madeira. Uma pedra é Deus, mas Deus não é uma pedra, como já tinha dito Sai Baba. Tem muitos ensinamentos maravilhosos no mundo que devem ser lidos e refletidos. Eu costumo seguir 3 grandes mestres no mundo, na minha vida. São os 3 mestres que alcançaram maior expressão mundial por causa da beleza dos ensinamentos e da profundidade também, que é Krishna, que esteve no mundo em torno de 5.000 anos atrás, Buda em torno de 2.500 anos atrás e Jesus em torno de 2.000 anos atrás. São os 3 grandes ícones espirituais de ensinamento de como se libertar da ilusão. Está tudo escrito. Se a gente não busca isso nesses grandes mestres, a gente muitas vezes fica sofrendo por um tempo maior, que é um tempo perfeito, claro, mas está tudo escrito. Então existem 2 formas de se libertar da ilusão. E o que é ilusão? Também vou explicar. 2 formas de se libertar da ilusão é o seguinte: esses 3 mestres que eu falei, eles nasceram aqui nesse mundo para se libertar da ilusão. Isso abre um caminho, eles deixam ensinamentos, eles vêm desvendar o mistério da ilusão e vêm transcendê-la. Então, se chama iluminação. É quando você rompe o véu da ilusão e retorna a si mesmo, retorna ao seu Deus interior. O Criador é aquele que habita em todos nós como uma divindade, como um ser supremo, como uma consciência única. Mas enquanto não chegamos nesse estágio, que é maravilhoso, a gente vai desenvolvendo habilidades, potenciais, consciências mais elevadas, que chama consciência superior da 5ª dimensão, consciência crística da 7ª, e assim vai adiante. Então, esses mestres deixaram tudo escrito, tudo ensinado. Escrito é modo de falar, tá? Deixaram a sabedoria revelada, que foi passando de geração em geração. Eles vieram para transcender o ego, a ilusão, a personalidade humana e se iluminar. Isso é um feito nobre, raríssimo,
Porque quando um ser ensina isso, todos os demais recebem essa irradiação. Ela fica possível a todos os seres. Então, o primeiro que veio fazer isso, com certeza foi o mais difícil, porque ele não tinha uma biblioteca, ele não tinha uma internet, ele não tinha tantos seres iluminados no mundo, porque ele foi o primeiro. Então, você vê que não é simples chegar aqui e se iluminar. O que é a ilusão? Então, e outra forma de se libertar da ilusão é o tal plano que eu vou revelar, que é o plano mais profundo de todo o cosmos, de toda a existência, que é muito mais do que transcender a ilusão, vai além disso. A ilusão foi criada, vamos dizer assim, com um propósito muito mais profundo do que entrar aqui, se esquecer e se iluminar. O propósito é muito difícil de ser vivido, muito difícil de ser compreendido, e ele é considerado impossível. Mas vou explicar como funcionou tudo isso. Então, começando então com a explicação do que é ilusão. Bom, como eu falei no outro vídeo que é o amor, antes de nós existirmos, Deus existia em nós. Antes de Deus existir em nós, o vazio existia em Deus. Tudo vem do vazio, que é considerado o incriado, que é considerado o estado mais elevado de existência. Bom, se tudo nasceu do vazio, porque o vazio não é tão vazio. O que é o vazio? Eu expliquei no outro vídeo que o vazio é um estado de entrega absoluta. Ele não precisa existir. Ele é uma doação. Ele é o amor mais elevado. Ele é o amor que deixa de existir algo para que algo exista nele. Daí surgiu tudo. A consciência é a primeira manifestação desse vazio. E a consciência, ela tem atributos inerentes a ela, que são códigos, vamos chamar assim. É a natureza dela, ela é criadora. Ela pode existir em si mesma, sem manifestar-se, e também pode existir se manifestando. Como essa natureza dela é sagrada, ela se manifesta também criando os mundos, criando os universos. E aí começa uma longa e linda história. Essa consciência única, ela libera o que eu chamo de essência de luz, que é o que chama de energia, ou luz, ou matéria. E essa matéria, ela é utilizada para moldar os universos, as galáxias, estrelas, planetas. Sendo que a consciência única, ela tem um atributo muito lindo, que é a multiplicidade. Ela é diversa na unidade dela, ela pode se multiplicar infinitas vezes, em múltiplas existências, em múltiplos estados de existência, que a gente chama de dimensões, em múltiplas frequências. Sendo que a consciência, ela não é uma frequência, ela é a geradora da frequência. Porque se existe uma frequência antes da consciência, ela tem que ter sido criada. E do vazio não existia criação alguma. Então a consciência é a primeira manifestação do vazio, ela é imaterial. Ela não é uma frequência. Ela é geradora de frequência. A frequência são virtudes da consciência. Por isso que cada ser tem uma aura, um raio, etc. E depois vai aumentando esses atributos, podendo ter muitos raios, múltiplos raios. Então a criação foi feita dessa forma. A liberação dessa essência de luz foi utilizada por centelhas geradas pela consciência única, que são deuses criadores, foram recebendo essa energia, levando para espaços vazios, e foram criando os universos, galáxias, de uma forma, vou chamar, dentro de um plano da mente criadora. Tá? Essa evolução ela é muito longa, ela é muito suave, ela não tem um tempo como conhecemos aqui. Ela se faz no eterno agora. E essa energia ela vai evoluindo pelos reinos, mineral, vegetal, animal, hominal, né? E dentro desses reinos mora a consciência única. É a consciência onipotente, onipresente, onisciente.
Sendo que essa criação, como eu sempre falo, você não pode construir um prédio de 10 andares sem construir a fundação, sem construir o térreo, o primeiro, o segundo, o terceiro andar. E eu vou chamar isso de dimensões para fazer uma analogia. Então, vamos dizer, Deus poderia criar só as dimensões elevadas, porque sabendo que nas dimensões terceira e quarta tem ego, tem ilusão, não haveria sofrimento, então vamos não criar isso. Mas o plano de Deus é muito mais profundo do que a nossa mente possa conceber. Então ele criou sim a todas as dimensões, porque esse vazio que eu falei é também um campo de possibilidades infinitas, onde tudo pode acontecer e tudo pode existir e tudo pode se manifestar. Você imagina você ter um campo de possibilidades infinitas e você ser a consciência suprema que pode criar tudo. Ela libera a criação, não como um estado, vou fazer assim, vou fazer assado, não. Antes da consciência se tornar consciente, vamos dizer assim, ela era uma existência, era uma plenitude, uma glória, uma irradiação. E isso foi, vamos dizer assim, se potencializando até que a consciência cósmica iniciou sua manifestação para a criação. Então existem as dimensões materiais que a gente chama, essas mais densas, que vamos chamar de terceira e quarta. Desculpa. Nessas dimensões, por ser mais densa, quem nasce nessas dimensões precisa conceituar muitas coisas, porque aqui a gente tem um corpo mais denso, que precisa se alimentar, que precisa descansar. Então a gente começou a criar conceitos, comida gostosa, comida ruim, gosto disso, não gosto daquilo. Aí começou a ter relacionamentos, sociedades, tudo isso. Foi uma evolução muito longa, muito suave, muito tranquila, sem pressa, num eterno agora. Ou seja, as experiências vêm e vão, e a gente existe no eterno agora. O tempo não passa, é a experiência que vem, a gente vivencia ela, ela vai, vem outra experiência, a gente vivencia ela, ela vai, vem outra experiência, e a gente vive sempre no eterno agora. É um assunto também muito profundo e muito complexo de falar e de se entender com a mente humana. Bom, então, tivemos que criar corpos aqui nessa ilusão, que é o corpo para viver aqui. Mesmo a gente tendo uma centelha divina que habita em nós, temos que ter esses corpos, porque eles são fundamentais para eu sentir a natureza que está em volta de mim. Eu posso sentir com o meu corpo emocional, eu posso amar as pessoas com o meu corpo emocional, eu posso usar minha inteligência do meu corpo mental para criar a roda, para fazer o fogo, para ensinar. E assim a evolução foi acontecendo, a dualidade foi nascendo e o plano de Deus em ação, todo mundo entendendo que aqui é um lugar de sofrimento, de conflitos, de dor, de doenças, de medo, de morte, e a gente foi vendo se suceder e foi acreditando nisso. Então agora eu vou contar uma história. Por que a ilusão existe? Por que ela foi criada? Qual é a intenção dessa consciência cósmica, desse ser supremo que está em todos nós e que nós somos ele? Então eu vou começar com uma historinha assim. Era uma vez um planeta de elevada dimensão, onde habitavam 144 mil seres, de muita luz, de luz crística, fraterna, amorosa. E o planeta era bem pequeno e eles viviam em grande harmonia, eles habitavam em casas imensas, gigantes, de um jardim florido, um céu lindo, não havia nenhum tipo de desconforto, eles transcenderam a morte, o corpo deles era sutil, mas não precisavam mais morrer, nem trocar de corpo, eles se perpetuavam naquele corpo porque ele era sutil, eles não precisavam mais se alimentar, eles não precisavam mais sofrer, eles tinham transcendido tudo e eles habitavam nesse planeta muito lindo, muito sagrado, em grande harmonia.
em grande paz, em grande fraternidade, haviam encontros, haviam diálogos profundos sobre a existência, sobre o vazio, o que é o vazio, porque o vazio é um estado de existência que você pode refletir eternamente sobre ele, não tem fim. Cada vez que você refletir sobre o vazio, você vai encontrar algo novo, que é o campo das possibilidades infinitas. Então, nesse planeta, esses seres viviam em comunhão, em harmonia. Era um planeta lindo, sagrado, e eles tinham um mestre também. Um mestre que se doava a viver com eles para ensiná-los quando ele fosse procurado. Então, esses seres faziam encontros para meditar, para trocar informações conquistadas nas meditações, na percepção do universo, de si mesmos, porque eles eram seres de muita luz, mas eles ainda não tinham retornado ao estado de consciência cósmica, que é o estado alcançado por Krishna, Buda, Jesus e muitos outros no mundo, claro, mas eu me refiro aos de maior expressão. Então, eles um dia foram a esse mestre perguntar a ele sobre o que mais poderia ser vivido, qual é a possibilidade que ainda não havia sido vivida no universo. Aquela paz que eles viviam já tinha se passado milhões e milhões e milhões de anos do nosso tempo. E eles eram muito felizes, eles não tinham a sensação de tempo neles, porque não havia dor, doença, morte, medo, desconforto, nada. Era só alegria, paz, uma felicidade eterna que nascia de dentro deles e um amor incondicional que brotava de dentro da natureza deles ininterruptamente. E eles se questionavam se havia algo mais a ser vivido. Olha que pensamento profundo. Mesmo no amor, mesmo no brilho da luz interior, eles ainda se questionavam: existe algo mais? Existe algo além para ser descoberto? O que podemos fazer para descobrir algo além disso? Então eles foram até o templo onde esse mestre morava. Estava sempre em meditação esse mestre, porque ele estava em comunhão cósmica, vamos chamar assim. Ele estava na plenitude da consciência cósmica universal, Deus que chamamos. E eles chegaram, esses que tinham esses pensamentos sobre quais possibilidades novas podemos encontrar, alcançar, manifestar. E eles foram a esse mestre, e o mestre abriu os olhos, olhou para eles e falou: sim, o que vocês desejam. E eles começaram a olhar para o mestre e falaram: mestre, fale-nos sobre o vazio, sobre as possibilidades infinitas, fale-nos sobre o que podemos ainda encontrar nessa beleza plena que habita em nós, nesse universo tão vasto de beleza em sintonia total entre todas as coisas, essa harmonia que sentimos. E o mestre começou a explicar a eles que existe sim planos muito profundos de se redescobrir como Deus, se redescobrir como a consciência mais elevada, cada vez alcançando um nível mais elevado de percepção de si mesmo. Aí ele falou assim, esse mestre: aqui vocês estão nesse estado de glória há infinitos anos, e agora vocês perceberam que existem estados mais elevados que vocês podem alcançar. E por isso a criação cósmica, o Criador de todas as coisas, se expande em todas as possibilidades para se redescobrir através de todos nós. Isso é muito bonito, isso é maravilhoso. Ele se redescobre quando uma nova descoberta é feita, porque é o campo das possibilidades infinitas. Então, os discípulos do mestre continuaram perguntando: mas e esses planetas que têm muita dor, muito sofrimento, muita discórdia, guerras, doenças, domínio, corrupção, onde os seres criaram identidades ilusórias e deturpam a própria beleza do universo? Aí o mestre falou:
esse é o lugar mais perfeito que existe em toda a criação. Esse é o lugar que vai além das possibilidades infinitas. Esse é o lugar das impossibilidades infinitas. Esse é o único lugar que algo que é impossível acontecer pode acontecer. Mas se é impossível, como pode acontecer? Libera-se na eternidade essa impossibilidade se tornar uma possibilidade. O mestre foi fundo nessa hora. Ele foi tentar explicar aos seus discípulos que a ilusão era o estado mais profundo e perfeito que poderia gerar a impossibilidade se manifestar. Eu vou explicar. Calma. Então o mestre continuou. Nesse lugar que chamam Terra, Gaia, Chã, que foram recolhidos vários povos decaídos do universo, o Criador desenvolveu um plano único. É um plano muito lindo, muito sagrado, porque ele juntou seres com potenciais distintos numa única raça, a raça humana. Aqui a gente acredita que existem povos, tudo isso, mas já está tudo misturado. Os genes foram misturados, os potenciais foram misturados, as habilidades foram misturadas, os dons foram misturados, mas está tudo muito envolvido por um véu de ilusão. Então, no momento que cada ser despertar, ele vai despertar com novos dons, novos potenciais. Mas essa é uma das metas do Criador. Isso está acontecendo aqui no mundo, onde nós nos misturamos geneticamente e ativamos agora muitas fitas de DNA com vários potenciais. E geramos um povo único, universal novo, que não existe no universo. Mas o mestre continuou. Dentro dessa ilusão, é muito difícil se lembrar que você é um ser de luz, que você é um ser divino, que você é o amor criador. Quem entra nesse estado de ilusão é muito difícil sair, porque é um estado escolhido. Você escolhe entrar na ilusão e você só pode sair dela por escolha também. Que difícil, né? Você não pode ser ajudado a sair porque foi uma escolha sua entrar, então tem que ser uma escolha sua sair, porque tem que ser respeitada essa escolha. Se não houver respeito, não é divino. Se não é divino, não é de Deus. Então, a ilusão existe por isso que eu expliquei, por causa da necessidade de ter corpos mental e emocional para existir aqui, para fazer as coisas aqui, e acabou que esses corpos foi gerando as dificuldades, foi gerando a fome, e da fome veio a doença, e da doença veio a tristeza, e da tristeza veio a dor, e da dor veio a morte, e aí para nascer, nasce através do parto que dói, e o domínio, a escravidão, o preconceito, tudo o que nós já conhecemos aqui nesse mundo. E eu estou vendo o Ganesha em cima da minha cabeça, lá todo dançando, feliz. Então o mestre continua falando, esse lugar é muito difícil, quem entra é muito difícil sair. Por isso, o universo amoroso envia esses mestres mais elevados, numa dimensão muito elevada, eles vão lá por amor, por doação, para se esquecerem quem são e terem que se relembrar quem eles são, terem que redescobrir esse ser divino que eles são. Porque desceu aqui, criou os corpos ilusórios. Um mosquitinho. Então, é um processo difícil, onde eles vieram se doar e para auxiliar aqueles que estavam com o véu da ilusão, sofrendo, e não só sofrendo, causando todo tipo de sofrimento. Alguns começaram a desvirtuar o exercício do poder e começaram a se apoderar das pessoas. Então esses mestres vieram por amor, misericórdia, doação, compaixão e deixaram a sabedoria deles. Por quê? Porque eles conseguiram
transcender a ilusão deles. Eles nasceram esquecidos, vocês conhecem muito bem a história de Buda, de Jesus e de Krishna. Eles passaram anos meditando, passaram anos aprendendo, passaram anos refletindo, passaram anos buscando para entender por que existia esse sofrimento, porque eles já traziam na essência deles uma sensação de amor maior, não desse amor humano que traz tanto sofrimento, essas paixões que nós temos, que nos faz sofrer, passar noites em claro. Quem já não chorou por um grande amor, brigou, esperneou, não é? Quem já não realizou sonhos lindos aqui no mundo, de ter filhos, de casar, de conquistar o primeiro emprego? Essas emoções que são tão efêmeras, né? Elas vêm e vão. O que é isso, né? Esses mestres se questionavam. O que é isso? O que é riqueza? O que é pobreza? O que é a morte? E eles foram fundo dentro de si, passaram anos se perguntando isso, meditando sobre isso, até que essa luz interior que todos nós temos, neles, foi acendendo novamente, foi se ativando, porque eles tinham que abrir esse caminho. É muito difícil sair da ilusão, então eles vieram para isso. Então nós temos que ser muito gratos a esses mestres, nós temos que agradecer o tempo todo ao amor que eles dedicaram a nós. E é por isso que eu estudei muito o cristianismo, o budismo e o hinduísmo. São profundamente sagradas essas experiências espirituais desses mestres. É muita sabedoria, é muito amor. Então eles vieram, se esqueceram e se redescobriram como luz, amor, e se iluminaram. Iluminar-se é voltar ao Deus, que sempre fomos, somos e seremos. Temporariamente esquecemos. Um temporário que pode ser longo. Então esses mestres vieram, eles se tornaram mestres porque eles transcenderam a ilusão. Eles se iluminaram, eles romperam o véu da ilusão, eles transcenderam o ego. Então o mestre continuou ensinando. Uma das metas da ilusão é você se esquecer quem você é, você mergulhar nela e se lembrar que você é Deus. Essa é uma meta muito difícil, o mestre foi explicando aos seus discípulos. Raríssimas pessoas conseguem isso porque elas se envolvem com os dramas do mundo e acham que nasceram para sofrer. E esses mestres vieram para o primeiro propósito da vitória sobre a ilusão, que é a iluminação, é o retorno à consciência única. Então eles transcenderam o ego. Essa é uma imensa vitória na ilusão. E o mestre continuou, mas existe uma vitória maior ainda, que é o plano mais profundo da mente criadora. O plano da mente criadora é que a ilusão nasceu das possibilidades infinitas, ela tinha que nascer, ela tinha que existir. Não pode ser ocultada, escondida, bloqueada, ela tinha que existir. Então, já que ela tinha que existir, a mente criadora bolou um plano mais profundo ainda. Então, vamos deixar existir, é um modo de falar, tá? A mente criadora não fala assim. Ela raramente pensa como a gente acredita que pensa. Então, o mestre ensinando. Então, a mente criadora, que está nesse mestre, claro, vamos deixar a ilusão existir, vamos levar mestres para lá, eles vão se oferecer a transcender a ilusão. Maravilhoso. Abrir um portal da libertação. Mas isso continua perpetuando a ilusão. Quando você se ilumina, você se liberta da ilusão. Mas os outros seres que não se iluminaram continuam na ilusão. Então o plano do Criador era mais profundo ainda. Era permitir que uma das impossibilidades infinitas se manifestasse, que é dissolver a ilusão coletiva. Como se dissolve uma ilusão coletiva? Nossa, é impossível. Porque
alguém teria que mergulhar aqui e, ao invés de se iluminar, esse ser teria que, esquecido de sua luz, se tornar uma ilusão que alcançasse o amor do incriado, o amor absoluto, o amor de onde tudo nasceu, inclusive a mente criadora. Na verdade, o vazio é um processo. É um processo que é o amor mais elevado, que se transforma numa existência, que se transforma numa consciência, que se transforma numa criação. Então, o vazio é um processo. E esse processo se transformou em ilusão em alguns pontos do universo. E os mestres vieram, como eu expliquei, eu vou enfatizar, às vezes repetindo, porque dá para vocês tentarem sentir melhor, já que o assunto é muito profundo e pouco falado e pouco escrito. Então, os mestres vieram transcender a ilusão, mostraram que é possível todos nós nos libertarmos da ilusão. O dia que todos nós nos libertarmos da ilusão, outros seres vão querer vir experimentá-la, porque ela existe. E aí os discípulos desse mestre começaram a ficar curiosos. Como será aquela ilusão? Como será aquela história? Como será essa possibilidade de se iluminar e sair da ilusão e voltar a ser quem nós somos? E mestre, fale mais. Ui, desculpa, esbarrei no fio. Mestre, fale mais sobre a impossibilidade do Criador para que a ilusão seja dissolvida. Vamos dissolver a ilusão? Como? Se ela é ilusão, se ela não é real. Então, vou explicar a vocês o que é real. Está escrito já por seres de grande luz que encarnaram, que só é real o que é eterno. Tudo que um dia acabar não é real. Então, essas imagens que vocês estão vendo aqui da câmera, elas todas vão acabar, né? O meu corpo um dia vai acabar, esse templo um dia vai virar pó. Se tudo isso vai acabar, é porque não é real, é transitório, é impermanente, como disse Buda. Então, só é real a consciência. Ela é a única coisa eterna que existe em toda existência, em toda manifestação. Tudo mais é uma criação. Então o mestre continuou. Nesse lugar chamado Terra, Chã, Gaia, não importa o nome, é um local, é uma experiência dentro da consciência, onde existem duas metas. A meta de se transcender a ilusão, que é a iluminação, você volta a estar no corpo físico, com a mente cósmica dentro de você, onipotente, onipresente, onisciente. Esse é o ser que nós somos, um único ser, que se manifesta de forma múltipla. E a outra meta é que algum ser vá para esse mundo e alcance uma entrega tão elevada conforme é a do incriado, que é o amor absoluto, que é aquilo que não existe para que nós possamos existir. Tem ideia do que é isso? Algo que não existe para que nós possamos existir. Porque se algo existisse, a gente não teria como existir nesse algo. Teria que ser outro lugar. Então esse algo é um vazio infinito, que eu chamo de amor absoluto. É uma entrega total, porque se não fosse assim, não haveria vida. Então esse vazio é algo, é o amor absoluto. Somente a ilusão, que é o segundo propósito da ilusão, seria dissolvida no dia em que algum ser, esquecido totalmente de si, quisesse ir para esse mundo e, na sua ilusão, no seu esquecimento de ser um ser divino, ele fizesse essa doação espontaneamente,
numa oração, num momento de felicidade, num momento rápido de felicidade, porque a nossa felicidade humana, ela é efêmera, ela é impermanente. Então, esses discípulos desse mestre começaram a ficar, nossa, como pode, mestre? Mestre, eu quero ir para lá. Como faz para ir para esse lugar? E outros também disseram, eu também quero ir, eu também quero experimentar, eu quero sentir esse lugar, eu quero sentir o meu despertar lá. E o mestre falou, vocês, se entrarem lá, só vocês poderão sair. Haverão mestres que irão ensinar, e vocês terão que aprender com eles, e vocês terão que se esforçar. Mas lá tem dor, lá tem morte, lá tem medo, lá tem doenças, tem miséria, tem guerras, tem intrigas, tem ódio. Tudo que vocês não conhecem, que traz sofrimento, tem lá. E eles disseram, mas mestre, e essa descoberta nova, essa impossibilidade, isso é um assunto muito profundo, me traz muita reflexão, nos traz essa sensação absoluta de perfeição do Criador em nós. É um estado muito profundo. Alcançar o amor daquele que nem existe, que é incriado, que se manifesta através da consciência, mas antes de ser uma consciência, era um estado de plenitude vazia. É o amor absoluto. E eles ficaram tão empolgados, tão maravilhados, tão surpresos com as revelações do mestre, que eles disseram, mestre, como fazemos? Queremos ir lá, queremos experimentar. E o mestre continuou alertando, olha, são milhares de vidas nascendo e morrendo, acreditando na morte. São milhares de vidas se destruindo, chorando, implorando para acabar a dor e o sofrimento. Mas só vocês podem voltar para a luz. As setas serão deixadas no caminho, mas só vocês podem querer e retornar, porque vocês já são essa luz. Tem que tirar o véu. E eles falaram, mestre, queremos ir para tentar experimentar essa impossibilidade. A impossibilidade é uma das possibilidades, né? Eles ficaram curiosos e quiseram experimentar essa impossibilidade. Vamos lá, vamos juntos. Esse grupo grande aqui se oferece agora para viver nesse mundo de ilusão, de sofrimento, para tentar encontrar a impossibilidade. E o mestre, o pedido de vocês é uma ordem. Vocês nascerão agora através do ventre de mulheres, serão criados como crianças e vão aprender sobre a ilusão, sobre si mesmo, sobre o que é real e irreal, sobre o que é eterno e temporário e impermanente. Vão, nesse momento, vocês nascerão lá. E assim foi. O mestre, com os poderes cósmicos dele, colocou aqueles discípulos dele, muito entusiasmados com essa percepção da ilusão, de que a ilusão tinha duas metas: a de se redescobrir como Deus e a de redescobrir Deus. Vocês conseguem entender a diferença? Uma coisa é você nascer no mundo e se redescobrir como Deus. Uma coisa é você nascer no mundo e redescobrir Deus, reinventar Deus, reinventar o universo, a evolução, o cosmos. Essa impossibilidade infinita é algo que não tem como acontecer porque é impossível. Mas é uma meta, é uma possibilidade. A impossibilidade é uma possibilidade, ela é lançada. Quando ela existe na mente, ela se torna uma percepção real,
mas para manifestar isso. Então esses discípulos vieram, nasceram, se esqueceram e criaram discórdias, ilusões, dores, doenças, conflitos, medo. Imploravam nas suas orações que não queriam mais viver nesse mundo. E eles sabiam muito profundo, intuitivamente, que aquilo tinha que ser vivido, que tinha um jeito de sair dali, eles tinham que encontrar como sair, mas eles estavam espalhados pelo mundo, eles não estavam mais unidos no planeta deles, como uma família cósmica, sagrada, fraterna. E eles passaram muitas vidas, milhares de vidas, sofrendo, rastejando nesse mundo de dor, de ilusão, de maldade. Até que um deles, isso é uma historinha, hein? Até que um deles, mesmo no sofrimento, tinha guardado em si uma sensação de agradecer. Ele agradecia, mesmo depois de um dia de trabalhar 14 horas por dia, pegar engarrafamento. O salário só dava para pagar as contas e muito mal, ainda tinha dívidas, cheque especial, cartão de crédito devendo, carro amassado, briga em casa com a família, os filhos querendo um celular mais poderoso e não tinha dinheiro. Mesmo no sofrimento, esses seres, eles agradeciam. Eles tinham essa sensação de agradecer, de sorrir. Como isso nascia deles? É porque eles já tinham alcançado uma vivência muito longa no amor fraterno e divino. Então eles sabiam que tinha uma meta aqui de, a cada sorriso, a cada abraço gostoso dado, a cada oração, eles sentiam uns arrepios gostosos, eles sabiam que tinha alguma coisa escondida, alguma coisa a mais para ser descoberta. E alguns deles começaram a sentir melhor que dentro havia um segredo. E eles começaram a meditar, a estudar, a refletir, a criar grupos, a se unir, a criar laços mais fraternos. Eles começaram a sentir algo mais lindo dentro deles e começaram a ver e aprender com o que os mestres tinham deixado para eles. Eles começaram a ver que aqueles 3 mestres, Krishna, Buda e Jesus, eram uma porta para eles se libertarem desse sofrimento. E alguns deles alcançaram a meta da iluminação, experimentaram o estado mais lindo de existência, que é Deus em nós. É sermos Deus, sermos o onipresente. E eles viram que muitos seres pegaram os ensinamentos desses mestres e aprisionaram muitas mentes humanas com falso conhecimento, com falso amor. Mas era uma ilusão. Também era uma ilusão desses seres. E os outros se deixavam iludir, porque também era uma ilusão. Então o importante é que cada um seja conforme precisa ser para sair da ilusão. E quem quer sair da ilusão, que busque a sabedoria dos mestres, né? Então, alguns desses discípulos desse grande mestre, desse planeta que eu falei, vou chamar o planeta do amor divino, alguns desses seres começaram a entrar num estado de agradecimento muito profundo. E depois de um dia cansativo, com doenças, dores, remédios, etc., eles fechavam os olhos e diziam: gratidão por tudo, gratidão por existir, gratidão por respirar, gratidão pelos alimentos, gratidão pelos não alimentos que não tenho, gratidão pelo dinheiro que me falta, gratidão pelo dinheiro que tenho. Eles começaram a agradecer, mas ainda estavam completamente adormecidos, completamente no ego, porque a dor era constante. O sofrimento era diário, a luta era intensa. O mundo ainda vinha contra. O horror mundial, a dor mundial, a miséria mundial.
aquilo tudo trazia muito sofrimento. Esses seres crísticos se ofereceram a desbravar a meta mais profunda do Criador. E um deles, em um momento de profunda união com esse amor interno, de profunda misericórdia pela raça humana, expressou um amor muito elevado, um amor que não existe nesse mundo, um amor impossível de ser manifestado. Esse ser começou suas orações, como eu falei, através da gratidão por tudo, por todos. Orava pela cura do mundo, pela vinda de mais mestres. Então ele pensou o seguinte: e se eu oferecer meu corpo a Deus? Ele pode usar meu corpo e falar coisas bonitas, fazer coisas bonitas. Ah, sim, vou oferecer meu corpo. Mas e se Deus me tirar desse mundo, eu vou morrer e meus filhos? Então eu vou oferecer minha alma. Deus, eu te ofereço minha alma para que faça de mim instrumento do teu amor. E assim alguns seres foram fazendo essas orações. Conforme eles viam que um amor maior fluía através deles, eles foram oferecendo: Deus, agora eu estou apto a oferecer meu corpo, pode me levar para onde quiser. Eu abdico, sim, dessa minha vida para te servir, servir a humanidade, para ajudar a essa dor imensa a acabar. E com o exercício dessa doação, desse trabalho, desse serviço, dessa busca interior, das meditações incessantes, porque foi ensinado pelos mestres que só a meditação pode fazer o reencontro interior. O exterior é ilusório, é temporário. Podemos fazer 1000 coisas fora, mas tem que ser dentro o reencontro interior. E esses discípulos desse mestre que vieram começaram a exercer um amor cada vez maior. Então eles começaram a oferecer a alma, começaram a oferecer o corpo. E um deles, mesmo na ilusão, no sofrimento diário, chegou a um estado de compaixão tão grande, falou: Deus, eu te ofereço minha existência. Eu abdico de existir para que tu vivas em mim e cure esse mundo. O sofrimento é grande, precisamos de cura, precisamos de ti. O ser que é Deus encontrou Deus em si antes da iluminação e fez a oração da impossibilidade. A oração de exercer o amor do incriado, que é o amor que abdica de existir para que algo exista nele. Então esse ser, quando ele fez isso, ele não sabia, porque ele estava na ilusão, ele não estava iluminado, ele estava no ego. Quando ele fez essa oração de abdicar da sua própria existência, uma onda de amor absoluto foi irradiado para todo o cosmos. Todo o cosmos recebeu essa informação através da mente criadora. Foi um momento de renascimento cósmico. Foi um momento de recriação cósmica. Foi um momento único, impossível. Aconteceu no mundo. Aconteceu aqui. Aconteceu entre nós. E é por isso que a ilusão é o plano mais elevado do Criador. Só aqui era possível se alcançar a entrega total. Aí você vai me perguntar: mas por que lá na consciência cósmica, nos seres de elevadas dimensões, por que eles não podem fazer esse amor? Porque se você é real e abdica de existir,
Não tem como, você é real. O que é real é eterno, lembra? Não tem como deixar de existir, não tem como alcançar esse amor. Porque você é eterno, você é o amor total. Você é o amor criador, é o amor divino, é o amor universal, é o amor pleno. Mas o amor que deixa de existir para que algo exista, esse amor só existe no vazio. O que é real não pode deixar de existir. E Deus é real. A consciência cósmica é real. O que pode deixar de existir são as criações. A ilusão pode deixar de existir quando algum ser que deixa na ilusão expressa esse amor absoluto. E foi feito, e foi alcançado. E essa verdade alcançada repercutiu em todos os seres de luz do cosmos. O cosmos reverberou numa nova criação, numa nova existência. O cosmos foi recriado. E ele agora renasce num nível mais elevado. Tudo ascensionou no cosmos, tudo. Todas as coisas. Então, a impossibilidade se tornou possível. E o que Deus queria nessa conquista da impossibilidade? Só existe uma consciência, né? É a consciência cósmica em todos nós. Ela é uma trindade. Só existe uma trindade, porque ela é a única. Ela é a manifestação do vazio. Então, quem é que gera trindade? O vazio. Só o vazio gera trindade. E trindades são... A trindade, Deus, é o regente cósmico. Então, só rege cosmos trindade. Quem são trindade? Quem é uma trindade? E só é trindade a manifestação que nasce do vazio. Então, quando esse ser alcançou o amor absoluto, encarnado na ilusão, ele trouxe um estado de existência tão elevado, tão supremo, que agora podem ser geradas novas trindades, porque esse ser ilusório se tornou real. E ele não só se tornou real, como ele se tornou uma manifestação do vazio, porque ele expressa o amor absoluto. E por que ele não deixou de existir? Está dando um nó aí na cabeça de vocês, né? Porque se ele não é real, ele não existia como ego. Era um sonho. E se o ego se tornou real, ele agora não deixa mais de existir. Tem que meditar muito nisso, né? Só ouvir esse áudio aqui, esse vídeo de 1 hora não é suficiente. Então agora, esse ser, esse discípulo que veio ao mundo, ele manifesta potenciais do incriado. Ele libera os códigos de formação de trindade. Já pensou? O universo agora já está manifestando muitas trindades. Já foram geradas desde o ano 2000. Esses mestres que eu falei, Krishna, Buda e Jesus, eles são aspectos de algumas dessas trindades já foram geradas. Eles agora podem se tornar regentes de universos e cosmos e novas criações e novos potenciais do incriado. Uau! Conseguir então ver que a ilusão foi o plano mais profundo jamais gerado pela mente criadora, e nós aqui reclamando. Dói, né? Nossa, quanta dor física eu já senti, quanta dor emocional, quantas dificuldades mentais eu já tive. E vocês também.
Foi difícil, mas é ilusório, é efêmero, é temporário e impermanente. Agora a ilusão pode ser dissolvida. Como? Através da irradiação do amor absoluto, da nova criação cósmica que nasce, das novas trindades que estão sendo formadas. E a maior surpresa da raça humana é que vai ser formada a primeira trindade de seres humanos. Já pensou? Na ilusão, existirem seres que podem formar uma trindade de reger universos. Claro que dentro desses seres habita o ser divino. É um processo muito profundo. São anos e anos e anos de reflexão, de meditação, de oração, de práticas. Esse é o caminho de todos nós. Nos tornarmos futuramente trindades, reger universos. E a ilusão pode ser dissolvida, os egos podem ser dissolvidos, claro que no seu devido tempo. Isso tem que ser uma coisa que vai se espalhar, que vai se tornar consciente. E aí todos os seres ilusórios vão despertar. Então existem agora egos reais, eternos, se eternizaram no incriado. Se eternizaram no Criador, se eternizaram na própria essência divina deles. Muito lindo. Essa é a nova história que eu queria contar para vocês. Esse canal aqui, eu já criei, vai fazer quase um ano. Ele é parte do trabalho espiritual que eu gosto muito de fazer, que é falar. Eu gosto muito de meditar. E todos nós somos esses seres que vieram de planetas mais lindos para cá, para ajudar, se esqueceram, que abdicaram de tudo de maravilhoso para viver dramas, dores, mas que o resultado é maravilhoso. O resultado é único. O resultado é uma mudança total. Novos códigos de luz. Oi, abelhinha. Novos códigos de luz agora estão nascendo e somos agora seres que se redescobrem e redescobrem o Criador em nós. Muito bom, muito lindo. Vocês são esses seres. Vocês são essa luz que vieram ao mundo alcançar as metas do Criador, da mente criadora, de se iluminar e se redescobrir, e redescobrir Deus. Maravilhoso. Uma obra-prima no universo. Esse mundo é uma obra-prima. Nós somos obras-primas. Nós somos nossa própria criação. Nós somos a expressão de nosso próprio ser, conforme queremos. Podemos retornar à luz através da vontade, do serviço, da prática. Ou podemos nos manter sofrendo através do ego. A escolha é nossa diariamente. Vocês estão convidados a vir conhecer o sítio Ganesha, que tem 2 casas. A ideia é fazer uma comunidade de luz aqui, em breve. Estamos procurando patrocinadores. Quem tem dinheiro está no ego. Então tem que acessar essas pessoas que têm ego. Então é isso aí, pessoal. Espero ter conseguido explicar o inexplicável. Tá bom? Se tiverem dúvida, deixa aí as perguntas. Eu vou fazer novos vídeos sobre outros assuntos também muito profundos. Mas eu diria que esse é o mais profundo da minha vida humana. Tá? Espero que tenham gostado e vamos trocar mensagens
E temos um grupo no WhatsApp de meditação, que as pessoas têm gostado muito. Vocês estão todos convidados. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Namastê e até o próximo vídeo.